Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 24 de maio de 2021, são 22 horas e 1 minuto, dando início ao terceiro trimestre de 2021 da classe de jovens. Vigilância, justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Para começar, é bom deixar claro que o profeta menor era assim chamado única e exclusivamente porque os seus textos eram pequenos. Por isso são chamados de profetas menores, e não porque têm menor importância do que os chamados grandes profetas. Lição número 1. Profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. Começando com a hora da revisão. Resposta número 1. O chamado divino, sem ele, não existia o ministério profético. O profeta precisava ser comissionado por Deus para exercer sua missão. Resposta número 2. Enquanto o sacerdote era um representante do povo diante de Deus, o profeta representava Deus diante do povo. O sacerdote levava as orações do povo a Deus. O profeta trazia a mensagem de Deus ao povo. Resposta número 3. Não se tratava de uma consulta meramente movida por adivinhação futurística, mas de instrução prática para a vida. Resposta número 4. Em períodos de decadência moral e espiritual do povo de Israel, quando a nação estava sendo subjugada pela injustiça social, corrupção sacerdotal, impiedade da realeza e paganismo religioso. Resposta número 5. Profetas pré-exílicos: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Profetas pós-exílicos: Ageu, Zacarias e Malaquias. Texto do dia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Por mais que o homem seja falho, a profecia ela se cumpre porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. É por isso que ela é uma profecia perfeita. Síntese: os profetas eram homens piedosos em épocas de crise e corrupção generalizada. Eles foram o recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. A Bíblia vai nos dizer que sem profecia o povo se corrompe. Introdução. Grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue ao povo de Deus em forma de profecia, e sem o dom profético o povo se corrompia. Os profetas possuíam um papel vital na comunicação do plano divino para Israel. Em sua natureza, a profecia era vivaz e alarmante. Às vezes era exemplificada por meio de atos simbólicos e a finalidade era despertar o povo. Em uma época em que o cânon bíblico não estava completo e a revelação de Deus estava em pleno desenvolvimento histórico, os profetas representavam a voz de Deus na terra. Foram os pregadores da justiça e profetizaram a respeito dos seguintes temas: justiça social, o verdadeiro culto ao Senhor, a retribuição divina, a importância da família e muitos outros temas atuais e fundamentais para a nossa edificação. Os profetas menores apresentaram grandes mensagens em pequenos textos. O profeta, ele tem uma grande importância, ou tinha uma grande importância no Primeiro Testamento. Lembrando que não existe mais profetas nos dias atuais como ofício. O que existe hoje são pessoas que Deus usa em profecia. Isso porque o ministério, o ofício de profeta findou em João Batista, como diz Mateus capítulo 11, versículo 13. A função do profeta, entre outras questões, de ser tratada sobre a questão da justiça social, o verdadeiro culto ao Senhor. Quantas das vezes as pessoas se perdem na direção do culto a Deus e querem colocar dentro da igreja coisas que não são santas, coisas que não são para a glória e honra do nome do Senhor. Querem colocar o mundo dentro da igreja e têm conseguido, infelizmente. Então, muitas das vezes, as pessoas querem prestar um culto a Deus, mas com recursos de coisas mundanas. Então, vemos nos dias atuais pessoas que transformaram até mesmo o púlpito da igreja em um local que mais parece uma boate do que uma igreja.
Por aí nós vemos, isso não é um culto ao Senhor. É num plano desse, num cenário desse, que Deus levanta pessoas, profetas, para falar a sua casa. Isso para a gente ter uma ideia do que seria nos dias atuais. E vemos que muitas das vezes as pessoas parecem que não têm muita direção, ou na verdade não têm direção nenhuma, porque estão fora do Espírito Santo. Quando no caso desse que eu mencionei, sobre a questão da igreja mais parecer uma boate, a igreja certamente vai encher. Por que vai encher? Na verdade não é nem encher, é inchar, né? Porque as pessoas vão chegar para um entretenimento. Então o que acontece? As pessoas, principalmente a liderança, dizem que isso é de Deus, porque está com Deus, porque está dando certo e Deus está fazendo a coisa acontecer, o trabalho está crescendo e Deus está no negócio. Bom, nem tudo que dá certo é certo. E certamente isto é errado. Por quê? Porque o que direciona a igreja é o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8 nos dirá que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Entretanto, as pessoas estão chegando dentro da igreja para prestar um culto ao Senhor de qualquer maneira, e certamente o Senhor não irá aceitar, porque uma coisa é alguém oferecer um culto ao Senhor, uma outra coisa é Deus aceitar este culto. Uma coisa é uma pessoa dar uma oferta a Deus e Deus aceitar esta oferta. Então veja que nesse cenário era que Deus levantava pessoas como profeta para corrigir a nação de Israel. Nos dias atuais, por exemplo, como já falei, não existe mais o ofício de profeta, então Deus usa a sua palavra. No entanto, as pessoas estão a cada dia mais distantes da palavra do Senhor e por isso são levadas por qualquer vento de doutrina, e por essas questões fazem da casa do Senhor tudo que se pode fazer, né? Menos a casa de oração, como Jesus certa feita falou, que essa seria a casa de oração. Mas as pessoas estão tão distantes da palavra do Senhor que não têm mais discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é. O ministério profético no Antigo Testamento. O ofício profético. Um contraste nítido entre o sacerdote e o profeta podia ser facilmente identificado. Enquanto o sacerdote era um representante do povo diante de Deus, o profeta representava Deus diante do povo, era identificado como o homem de Deus. Então veja que o sacerdote ele representava o povo diante de Deus, ou seja, as pessoas tinham que fazer um sacrifício, levava essa questão da oferta, o holocausto ao sacerdote, e o sacerdote oferecia isso ao Senhor em nome do povo. Então, nesse caso, o sacerdote era um representante do povo para Deus. A questão do profeta já era diferente. Nesse caso, era Deus que dava a mensagem para o profeta e o profeta dava a mensagem para o povo, né? Era o homem de Deus. E por ser homem de Deus, é que ele poderia ser consultado. Porque como ele era consultado, ele daria uma palavra que vinda direta do coração de Deus, né? Era uma questão prática, né? Era uma instrução prática para a vida. Então, por essa razão, ele podia ser consultado, diferente do que algumas pessoas tentam forçar hoje, dizendo que pode-se consultar signos, por exemplo, consultar os mortos e entre outros. A Bíblia condena tal prática, ou melhor, tais práticas, né? E vemos, infelizmente, inclusive até alguns jovens que se deixam levar e todos os dias consulta o seu chamado signo para saber o que vai acontecer na sua vida. Na verdade, sobre esta questão, a minha palavra é uma só. A nossa vida está nas mãos do Senhor e não escrito nas estrelas. Então nós não devemos buscar nos signos, chamados signos, consultar os signos para que nós venhamos saber o nosso futuro. O nosso futuro está na mão do Senhor, como diz Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Portanto, a prática de consultar signos e coisas semelhantes como a astrologia, né, sobre consultar os mortos, adivinhos e entre outros, é uma prática que é abominável aos olhos do Senhor. Deus odeia tais práticas. Quando surgiu um profeta?
O cenário da apostasia era um terreno fértil para o surgimento ministerial de um profeta. Em tempos de injustiça social, corrupção sacerdotal, impiedade da realeza e paganismo religioso, quando a decadência moral e espiritual prevalecia, Deus se manifestava entre o povo vocacionando seus profetas. Veja que aqui algumas questões sobre a injustiça social, a corrupção sacerdotal. Quando acontecessem tais coisas, a decadência moral vinha de uma forma espantosa, então o Senhor criava, dava assim a questão do profeta, surgia assim o profeta de Deus. Deus levantava um homem para que assim se fosse a sua voz para o povo, e geralmente era uma profecia, geralmente sempre de correção, para corrigir o povo, para dizer: você está errado, não é assim que eu quero, não é assim que eu desejo. Então, com isso nós podemos aprender, inclusive, que nos dias atuais nós precisamos estar enquadrados na questão da obediência ao Senhor. É o que Deus quer e não o que nós queremos. Nós prestaremos um culto ao Senhor da forma que Ele merece, da forma que Ele nos ensinou e nos instruiu. Digo isso porque muitas das vezes tem lugares que as pessoas vão prestar um culto ao Senhor e a igreja, quando você chega na igreja, mais parece uma boate do que uma igreja. Deus não está neste negócio. E muitas pessoas tentam dizer, confirmar que isso é de Deus porque está crescendo. Na verdade, está inchando, porque na verdade essas pessoas não são pessoas sinceras diante do Senhor. Vão lá por uma questão de entretenimento, porque nem tudo que dá certo é certo. A difícil missão do profeta. O encargo era demasiadamente pesado, entretanto a glória da revelação atraía-os de tal modo que não conseguiam se esquivar deste ministério. Eles eram homens profundamente piedosos. A devoção se permutava com a coragem na consecução do propósito de denunciar, exortar, condenar e consolar suas gerações. Geralmente quem era chamado como profeta, geralmente ele tentava se esquivar. Lembra-se, por exemplo, de Jeremias, o próprio Moisés também tentou se esquivar. Então são pessoas que tentam se esquivar. Jonas também tentou se esquivar. Então veja que, se bem que Jonas vai andar por outros caminhos, mas de qualquer forma no final ele fez o que tinha que fazer. Por quê? Porque o peso do profeta é muito grande, eles eram perseguidos, e entre tantas outras coisas. Então as pessoas tinham receio, tinham medo, se sentiam incapazes de fazer a obra do Senhor. Entretanto, a questão da glória, da revelação que vinha sobre eles, os atraía. É interessante que anteriormente, há uns 30 anos, por exemplo, as pessoas iam para a igreja porque viam a glória do Senhor no templo, e pessoas eram curadas, pessoas eram libertas das cadeias de demônios. E hoje o que acontece na igreja? Mais parece um ajuntamento de pessoas que vão geralmente somente louvar, não tem palavra, não tem pregação da palavra, não tem revelação, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem a presença genuína do Senhor na igreja. É por isso que as pessoas que outrora entram numa igreja que mais parece uma boate, elas não permanecem, porque na verdade não estão comprometidas, não foram atraídas pelo poder de Deus. Porque quando alguém é atraído pelo poder de Deus, ele permanece até ele ir para a eternidade ou até a volta de Jesus. Quem eram os profetas? Chamados por Deus, um ministério profético começava com a experiência da vocação divina. Não existia autocandidatura, mas candidatura do alto. Era Deus quem levantava e escolhia seus profetas. Muitas das vezes, ou talvez todas as vezes, nós temos o direito de escolha. Entretanto, nesse caso do profeta, ele só tinha de escolher se ia querer ser ou não, mas ele não podia se candidatar a ser. Ou seja, ele não vinha da parte do homem, não era o homem que chegava perante Deus e dizia algo: eu quero me candidatar a ser profeta. Não era assim, era Deus quem escolhia. E é por isso que, como Deus escolhia os seus profetas, ele sabia exatamente o que ia fazer, ele sabia com quem ele estava lidando. Então ele chamava cada um por uma questão diferente. Então o Senhor fazia com que as coisas aconteciam. Por quê? Por que Deus escolhia pessoas
homens falhos, justamente para que eles não se gloriassem, justamente para as pessoas verem e nós vermos também que a glória é do Senhor, a obra é do Senhor. Ninguém consegue se gloriar diante do Senhor porque Ele tem todo o poder. É dele a honra, a glória, o poder e a adoração. Então a obra é dele, o poder é dele, tudo se faz através do seu poder. E é por isso que ele escolhia alguém, né, como profeta e esse profeta falava a sua palavra. Os intérpretes da religião judaica. Embora não fossem regulamentados pela lei, isto não quer dizer que os profetas fossem contrários a ela. O instrumento judaico normatizador. Pelo contrário, é possível percebermos que a mensagem deles possuía um alinhamento profundo com a Torá. Os profetas atuavam para resgatar os princípios da aliança de Deus com seu povo, mandamentos que estavam sendo esquecidos e negligenciados no decurso da história. Vejam que muitas das vezes, até nos dias atuais, as pessoas parecem querer seguir a Deus por uma lei, por uma regra, por um ritual, e não é assim. Apesar que o profeta ele sempre estava alinhado com a lei, no caso a Torá, ele estava sempre alinhado com a lei, justamente porque foi Deus quem deu essa lei, então certamente para confirmar que era de Deus, essa era a questão de andar junto. Inclusive nos dias atuais, como que nós podemos saber quando uma pessoa profere, está falando em profecia, por exemplo, tem uma profecia para você, como você sabe que essa profecia é de Deus? É simples. Se essa profecia estiver alinhada com a palavra de Deus, com a Bíblia, ela é de Deus. Se ela não estiver alinhada com a Bíblia, ela não é de Deus. É simples assim, mas aí tem aquela outra questão, né? A pessoa não conhece muita palavra, não tem muito interesse de conhecer a palavra. Então, mas se a pessoa que é um aluno da Escola Bíblica Dominical, por exemplo, assíduo, ele consegue sem nenhuma dificuldade distinguir quando a profecia é de Deus ou quando não é. Então, muitas das vezes as pessoas eram muito guiadas pela questão da lei, apesar de também estarem esquecendo essas coisas. Então, Deus levantava um profeta justamente para lembrar a sua lei diante do povo. Os profetas menores profetizaram do 8º ao 5º século a.C. Podemos dizer que eles eram homens piedosos e corajosos, com profunda visão espiritual e zelo religioso. Veja que aqui existem duas questões. Existe a questão do espiritual e o zelo. Muitas das vezes, nos dias atuais, vemos pessoas que às vezes é até muito religioso. E religioso é diferente de religião. A pessoa é muito religioso. Tem que ser assim, tem que ser dessa forma, é assim. E esquecem de ser espirituais. Pessoas que esqueceram o amor do Senhor, esqueceram de buscar ao Senhor numa consagração, numa vigília, não falam mais em mistério com o Senhor, ou quando não são batizados com o Espírito Santo, não procuram o batismo com o Espírito Santo, se pegam única e exclusivamente a situações de cunho religioso. Diferente do profeta. O profeta tinha as duas coisas. Ele tanto era espiritual como também era zeloso. Tinha aquele zelo pela religioso. O que é isso? É aquele pessoa que ela é espiritual e ao mesmo tempo ela também não deixa de ser uma pessoa zelosa com as coisas do Senhor, com as coisas da casa de Deus. Ela não é presa a tradições, mas também ela não tem aquela coisa de que tem que ser de qualquer maneira. Não é de qualquer forma. Existe um ritual, existe uma forma. Pode parecer contraditório, mas é que quando eu falo sobre questões de tradição, existem tradições na igreja do Brasil hoje que são extremamente desnecessárias, não são bíblicas, são montadas pelo homem. Então é claro que existem algumas que, mesmo sendo assim, são aceitáveis e são até espelho para o mundo lá fora. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes as pessoas se pegam apenas nessa questão do cuidado, né? Vamos trazer aqui para os dias atuais. É como se fosse a liturgia do culto. Se a tua igreja tem uma liturgia de culto, se um outro irmão vier dirigir um culto na sua igreja e fugir daquela liturgia, talvez você vai pensar que ele não é uma pessoa de Deus porque ele está fazendo um culto diferente, vamos assim dizer. Então,
Aqui está o X da questão. A pessoa que dirige um culto diferente de outro, por causa de uma norma ou uma questão eclesiástica, isso não quer dizer que ele não seja de Deus. É apenas uma forma diferente. Imagina, por exemplo, um culto da Assembleia de Deus é completamente diferente de uma igreja batista, por exemplo, ou da Deus e Amor. Mas ambas são do Senhor. Ambas são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Então, os profetas eles tinham as duas partes. Eles eram tanto espirituais quanto também zelosos. A mensagem dos profetas menores, e por isso eles podiam falar com autoridade, justamente porque eles não estavam presos a essas questões religiosas, né? Então podiam falar com autoridade, com liberdade, porque eles não estavam presos. Não tinha nenhuma, aquela questão de aliança com um e aliança com o outro, vou falar isso para poder agradar o pastor, ele não tinha nada disso, né? Trazendo para os dias de hoje. Como ele era uma pessoa completamente livre, ele podia falar sem estar preso a situações religiosas, né? Ao sistema religioso. A mensagem dos profetas menores. Eles suplementavam o ensino. Os sacerdotes e os levitas eram os responsáveis oficiais pela parte do ensino. Se é nos dias de hoje. Todavia, essa função comumente era ignorada pelos seus representantes legais, que estavam demasiadamente ocupados com as tarefas recorrentes e diárias da religiosidade judaica. Olha a religiosidade voltando aqui. Veja que eu estou falando que se é nos dias atuais, né, que geralmente as pessoas dizem que os levitas são os músicos da casa do Senhor. Bom, para deixar claro, se você é músico da casa do Senhor, eu lamento te informar, mas você não é levita. Só para deixar claro. Por quê? Por duas razões. Primeiro que você não é da tribo de Levi. E mesmo se você fosse, o que aconteceria? Como a Bíblia vai falar que o véu se rasgou de alto a baixo, Mateus 27:51, vai falar que o véu se rasgou e deu acesso direto ao povo, então acabou o sacrifício, não precisa mais fazer o sacrifício. E os levitas, uma das coisas que os levitas faziam era cuidar do sacrifício da casa do Senhor. Então, como não existe mais a questão do sacrifício, então não existe mais o levita. Pronto. Agora, se a gente trouxer para os dias atuais e de uma forma simbólica dizer que o músico ele é um levita, ia ficar ruim, né? Eu não digo todos, mas a grande massa esmagadora dos músicos da igreja, no geral, infelizmente, a maioria não tem nenhum compromisso com a palavra. Eles chegam num culto muitas das vezes, chegam em cima do horário ou até depois do horário, tocam o seu instrumento e na hora da palavra vão lá para fora, vão para o pátio da igreja, vão sair, vão para a cantina, vão para não sei para onde e não querem ouvir a palavra. Então, se fosse nos dias atuais, como é que esse levita ia ensinar a palavra se ele não conhece nada da palavra? Eu sei que existem exceções, mas eu digo que a grande massa esmagadora dos músicos hoje, só o sangue do Cordeiro. Então veja aqui que havia aqui a questão de ensinar a palavra, mas as pessoas estavam muito ocupadas com a questão da religiosidade judaica. E tantas pessoas hoje, nos dias atuais, fazem questão de fazer isso ou fazer aquilo dentro da casa de Deus. Não estou dizendo que isso é errado, só para deixar claro, mas ao invés de levar a palavra a um vizinho, por exemplo, preferem ficar dentro do templo para fazer alguma coisa dentro do templo. O nosso chamado é para fora, nós temos que pregar a palavra. É claro que dentro do limite claro, se você puder fazer as duas coisas, ensinar, pregar a palavra e ao mesmo tempo cuidar do templo, ok, maravilha, bênção de Deus. Agora, entre uma coisa e outra, vai pregar a palavra, nós fomos chamados para isso, até porque muitas das vezes, muitas igrejas por aí tem até um templo bonito bonito e tudo mais, mas não tem a palavra. Do que está adiantando? Mais uma vez, lembrando, se puder ter as duas coisas, melhor. Mas entre uma e outra é a palavra. Denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo. A profecia dos profetas menores foi um instrumento empregado por Deus para denunciar os absurdos sociais, a irregularidade do culto e dos tribunais de justiça. Questões religiosas e civis faziam parte da pauta destes profetas. Eles possuíam uma liberdade proporcional pelo Espírito, visto que não estavam envolvidos com nenhum tipo de esquema político ou religioso. Como já falei anteriormente, eles tinham liberdade para falar, para trazer a palavra com sinceridade, com honestidade, com clareza, com firmeza,
Porque ele não tinha nenhum compromisso com o homem. O compromisso dos profetas era com o Senhor. E hoje, como estão hoje os pregadores da palavra, os ensinadores da palavra, muitos deles têm apenas compromisso com o homem, esqueceram do compromisso com Deus, não querem mais saber do compromisso com Deus. Hoje vemos muitas pessoas se perdendo e fazendo outras pessoas se perderem porque estão ensinando errado, porque não tem nenhum compromisso com Deus, nenhum compromisso com Deus e com a sua palavra, mas estão sendo levados por ventos de doutrinas e acabam falando da palavra de qualquer maneira. A Bíblia vai falar no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1: não sejais muito de vós, mestres, pois sabeis que receberei mais duro juízo. E parece que as pessoas não compreendem este negócio, parece que não se importam com a justiça do Senhor, com a ira de Deus, né? Sobre aquela pessoa, aquele falso profeta, ou o falso pastor, o falso mestre. Então veja que há uma necessidade de que, mais uma vez, cada um de nós que falamos da palavra não venhamos estar preso a questões religiosas. É diferente, isso aqui é diferente de estar preso a um sistema religioso, é diferente de pertencer a uma igreja. Uma coisa é você pertencer a uma igreja, uma outra coisa é você estar preso por um sistema religioso, por questões políticas, por exemplo, ou outras alianças. É diferente. Nós somos como árvores, né? Nós precisamos de raízes, então a nossa igreja é a nossa raiz. Você é de qual igreja, né? Geralmente quando as pessoas se conhecem, eu sou cristão, você é cristão, você é de qual igreja? Então para você ver a importância que tem. Consolavam. Embora a mensagem dos profetas menores fosse repleta de juízo, ela também possuía consolo divino. A esperança era o forte sentimento que consolava a alma israelita, levar o povo a obedecer, respaldado pelo entendimento e não pressionado pelas ameaças, era o maior desafio destes profetas. Veja que as pessoas precisavam, claro, né, o profeta também falava com esperança, então eles precisavam obedecer a palavra do Senhor. No entanto, muitas das vezes, até mesmo nos dias atuais, as pessoas são levadas a obedecer a algo da parte vinda do Senhor, ou talvez até supostamente, por uma pressão psicológica, né? Se você não fizer isso para Deus, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Na verdade, as pessoas precisam ter o entendimento de receber a palavra com amor. Apesar de às vezes ser uma exortação ou coisa do tipo, fazer as coisas por amor e não por uma questão de ser pressionado, por uma questão de ameaça. Se eu não fizer isso, o Senhor Deus vai fazer isso ou aquilo comigo, Deus vai me castigar se eu não fizer isso. Bom, nós precisamos compreender que o castigo virá, como eu falei lá de Obadias, né, versículo 15, o castigo virá para aquele que não aceitar Cristo como Salvador. Entretanto, nós também temos o livre-arbítrio de escolher ou não o que nós queremos. Por exemplo, Jonas optou por não querer obedecer a Deus e pagou o que pagou, né? Agora, por outro lado, nós não devemos, né, ou alguém, né, pressionar alguém por conta disso. Usar o próprio Jonas como um exemplo. Olha o que aconteceu com Jonas, aconteceu isso e isso, porque foi desobediente. Então, se você for desobediente, também vai acontecer isso. Bom, Deus falou que vai acontecer? Não, então não. É simples assim. Nós precisamos falar somente aquilo que Deus mandou falar e não falar o que Deus não mandou falar. Conclusão: o profeta convivia com a convicção interna provocada pelo Espírito ao lado da coerção externa procedente da pressão pública. Em sua volta havia um contexto de resistência e reprovação, de modo que o simples ato de entregar uma profecia constituía uma demonstração de compromisso com Deus. Os profetas menores anunciaram a mensagem divina em tempos difíceis. Eles foram corajosos e fiéis à missão que receberam. Também devemos ser zelosos e fiéis em nosso compromisso com Deus. Veja que eles tinham compromisso com Deus, né? Os profetas tinham compromisso com Deus, falavam somente a verdade, eram fiéis ao compromisso, eram zelosos, tinham amor no coração, amor pelo próximo, amor pela obra e, acima de tudo, amor e temor a Deus. Muitas das vezes as pessoas hoje acham que tem que ter compromisso com
com o homem e com Deus, tem que fazer aqui meio a meio. Não, nós temos que ter compromisso com a palavra, com Deus e com a sua palavra. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Precisamos, ainda que o homem venha nos afrontar, ainda que venha até mesmo nos pressionar com ameaças, o profeta da casa do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que prega a palavra precisa ficar firme no compromisso com Deus. Eu falei aqui sobre a questão do profeta de Deus, eu digo algo, numa simbologia, na verdade, né? Porque, como já falei, não existe mais profetas hoje, existem pessoas que Deus usa em profecia, mas aqui só para a gente entender, todo profeta, todos nós temos que ter o compromisso com Deus, ainda que isso custe a nossa vida, mas nós precisamos falar da palavra com sinceridade, honestidade e compromisso com Deus, sabendo que se Ele mandou falar, Ele vai nos garantir. E se nós morrermos porque estamos obedecendo a sua palavra, o seu ide e da forma de falar com sinceridade, ficamos tranquilos porque sabemos que naquele grande dia nós estaremos com o Senhor nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e um bom trimestre, que seja um trimestre de edificação para a sua vida. E que você não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!